Veja no ICL Notícias, segunda edição. Anistia para golpistas? Jair Bolsonaro aposta tudo em comissão criada por Arthur Lira para livrar presos do 8 de janeiro. Eu gostaria que o Lula tomasse essa iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também? E esquerda reage. Porque não é permitido que haja anistia para golpista. A extrema-direita de olho na educação. A movimentação do bolsonarismo para ocupar cargos e dar as diretrizes no ensino público. Os americanos vão cumprir? ONU aprova de novo o fim do embargo contra Cuba, que já dura 62 anos. Só Estados Unidos e Israel votaram contra. De la misma manera que el bloqueo afecta al pueblo cubano, el bloqueo también afecta al pueblo norteamericano. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também na Pop TV. No Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira, chegamos ao meio da semana, dia 30 de outubro de 2024. Tá acabando o mês, né, gente? É mais um longo outubro, hein? Um longo outubro. Boa noite, Chico, Rodrigo. Boa noite. Chico Sá, Rodrigo. Boa noite. Mais um dia com muita notícia, como disse Chico Sá, um longo outubro. Hoje, por exemplo, tem o júri popular, né, do assassinato da Marielle Franco. Estão sendo julgados os dois responsáveis pela morte, né? Não os mandantes, mas pela execução. Exato. Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O Rony Lessa que atirou e o Elcio Queiroz que estava ao volante, né? E esse caso é na Justiça do Rio de Janeiro. Agora, os mandantes... O caso vai para o Supremo Tribunal Federal, né? Me impressionou muito nessa história, recentemente, a declaração da filha do Rony Lessa, em entrevista, em conversa com a Juliana Dalpiva, dizendo que o pai, Rony Lessa, teme muito a família Brazão. Ou seja, imagina como para o Rony Lessa ter medo de alguém. E ele disse que ele recomendava, o Rony Lessa, que a esposa e os filhos saíssem do Rio de Janeiro, porque ele temia retaliações por parte da família Brazão e daqueles que são comandados pela família Brazão. E a filha diz que não, que ela, o irmão e a mãe permanecem no Rio e tal. E, enfim, é um julgamento que começa pelos executores e a expectativa depois é dos poderosos irmãos Brazão. Um era deputado federal, outro conselheiro de Tribunal de Contas e mais o delegado, né? O delegado Rivaldo Barbosa. Inclusive, a filha do Rony Lessa, o que ela diz é que ela tem medo dos três, né? Do Chiquinho, do Domingos Brazão e do próprio Rivaldo. Amanhã, diz que Gabi, são perigosos. Amanhã nós vamos trazer mais detalhes sobre o julgamento, que vai durar 2, 3 dias, né? Começou hoje, deve ir até sexta-feira o julgamento. Então, amanhã nós vamos trazer uma cobertura ainda mais detalhada, né? Com o julgamento já entrando no seu segundo dia. Eu destacaria também nessa quarta-feira alguns outros fatos, inclusive internacionais. A enchente terrível na Espanha lembra muito Porto Alegre, né? O que aconteceu em Porto Alegre. Porto Alegre. Imagens impressionantes. De Valência, a região de Valência tomada pela chuva. Muita gente foi pega de surpresa, estão reclamando que o governo local não avisou que viria nessas proporções. Uma chuva, segundo o que o noticiário traz, nunca registrada com esse volume na região de Valência. Ou seja, como Porto Alegre. Da mesma forma que Porto Alegre. A população, né, acaba de anistiar nas urnas o prefeito de Porto Alegre. Prefeito da enchente. Decisão democrática, mas é muito pesado, né? É muito pesado. Depois nós vamos trazer as imagens aqui de Valência, né? E também está na nossa manchete o noticiário internacional, a Venezuela dá um passo a mais, não digo para romper relações, mas para esfriar totalmente as relações com o Brasil, né, Gabi? Chamando o embaixador de volta. Nós vamos trazer daqui a pouco os detalhes, né? O Maduro, e agora confrontando diretamente com o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula, né? O clima esquentou. É isso. Eu também, só para não deixar de dizer que amanhã no ICL Notícias, primeira edição, vai estar aqui o Marcelo Freixo,
que a Marielle Franco foi assessora do Marcelo Freixo, muito próxima a ele. Ele vai falar sobre o julgamento. Então, amanhã, no ICL Notícias, primeira edição, todo mundo que acompanhar pode ouvir a fala do Marcelo Freixo a respeito disso. A gente ainda vai ter algum tempo de julgamento, a decisão pode sair amanhã ou na sexta-feira. Na sexta, eu acho mais provável, né? É isso. Bom, eu queria começar aqui, Chico e Gabi, pelo tema da anistia. Ontem nós falamos bastante sobre isso. Anistia de quem? Anistia da extrema-direita, anistia do Bolsonaro. Tem o balé da anistia. A gente mostrou ontem, o nosso público estava atento com esse tema, foi até o momento de mais audiência aqui para a gente, o Bolsonaro indo até o Congresso, buscando apoio para esta anistia, que ele disse que não é para ele, né, Gabi? Não, a anistia não é para mim, é para os pobres, coitados, que só invadiram, quebraram tudo e queriam matar, trucidar, destruir os chefes dos 3 poderes em Brasília. Coitados. Coitadinhos, né? Coitadinho. Coitadinhos. Tomaram 17 anos aqui, 18 anos a colar de cadeia, etc, etc. Então, tem aí uma movimentação e os candidatos à presidência da Câmara estão usando o tema da anistia para atrair o voto do PL, do Partido Liberal do Bolsonaro, dizendo assim, veja bem, a gente acha que as penas foram exageradas, né? Então, podemos conversar sobre isso. Agora, o Arthur Lira fez uma jogada dupla. Ao mesmo tempo em que ele acena para o bolsonarismo, instalando essa comissão especial da anistia, Arthur Lira instalou uma comissão especial, ele acena também para a esquerda, para o PT, para o governo, para os setores democráticos, porque ele tira da Comissão de Constituição e Justiça e fala, anistia, vamos discutir numa comissão, e isso atrasa a tramitação da comissão. Atrasa, mas ao mesmo tempo cria um palco para o bolsonarismo, e o Bolsonaro tem dito que quer usar a comissão, depois nós vamos entrar em mais detalhes aqui sobre isso, quer usar a comissão para transformar numa espécie de duplo da comissão para os crimes, da comissão da verdade para os crimes cometidos contra a ditadura. Como se tivesse algum paralelo. A ditadura cometeu crimes contra a humanidade, tortura, execuções, desaparecimento de corpos. O Bolsonaro comemora a memória de um torturador, o Ustra. A Comissão da Verdade tratou desses casos, de quem tinha sido torturado, massacrado, morto, né? Agora o Bolsonaro quer falar de anistia. Ninguém ali do 8 de janeiro foi torturado. As pessoas foram julgadas, um julgamento aberto, né? Dentro da democracia. Não tem paralelo possível, mas isso está rolando para lá e para cá. É um tema que a gente tem que continuar muito atento. E hoje a Folha de São Paulo trouxe uma manchete que eu achei... Tem uma certa malandragem nessa manchete, mas é importante a gente estar atento a isso também. Vamos colocar aqui a manchete que veio da Folha de São Paulo, falando, olha aí, ó, Lira tem aval de Bolsonaro e de ala do PT ao incluir projeto de anistia em acordo por sucessão na Câmara. Dá a entender o quê? Que o Bolsonaro e uma ala do PT, pelo menos, estão igualmente animados com a possibilidade de aprovar a anistia. Nossa, a gente fala, então o PT está negociando até isso. Quando a gente vai olhar a matéria, a gente descobre que não é bem assim. Ele acena para os dois lados, mas para cada lado ele acena de um jeito diferente. Mas vamos olhar, eu separei 2 trechos da matéria aqui, até acho que pode ter um ou outro no PT que aceite isso. Mas é ultra minoritário. Né? O Quaquá. Talvez, um ou outro. É o único que vem a minha E cabeça. só. Mas olha aqui, ó, integrantes da cúpula do PT, diz a Folha de São Paulo, afirmam que a medida de Lira permite a abertura de conversa com Hugo Mota ao afastar o risco de votação do projeto na CCJ. Então o PT gostou do que o Lira fez porque atrasa a tramitação, não é porque quer a anistia, é porque atrasa e dificulta. Então, a hora que você lê a manchete, você fala, o Lira está negociando com os dois, todo mundo quer a anistia? Não. O PT ficou satisfeito porque atrasou, né? A exclusão do projeto seria uma condição do PT numa negociação que incluiu também a reforma tributária. Um dirigente do PT avalia que a comissão vai para as calendas, ou seja, vai jogar essa história lá para a comissão e não vai dar em nada. A exemplo do que aconteceu com aquela comissão do PL das fake news, nós já falamos aqui, lembra? O Orlando Silva estava com o projeto prontinho para votar, o Lira falou, para tudo, volta para uma comissão especial, ninguém mais ouviu falar no caso. Vamos ver. Aí diz lá no pé desse outro parágrafo aqui. Mas uma ala petista vê com desconfiança a iniciativa de Lira por ser um aceno claro aos bolsonaristas. Próximo trecho aqui da matéria,
que fala sobre a anistia e eu separei para a gente conversar. Alguns setores da esquerda, e a Folha não diz quais seriam, chegam a considerar que uma anistia a Bolsonaro poderia representar até um cenário eleitoral mais benéfico a Lula em 2026, sob argumento de que, apesar do grande apoio ao ex-presidente, a sua rejeição o impediria de vencer novamente uma disputa nacional, o que não ocorreria com o pelotão de nomes da direita, que almeja ocupar esse posto daqui a 2 anos. Então, o que a Folha diz é, o Arthur Lira acenou para os dois lados, para os bolsonaristas dizendo, eu não sou totalmente contra, pode até decidir numa comissão. E para o PT, para a esquerda, para o governo, não, peraí, põe lá numa comissão que esse negócio não anda, né? Achou uma solução salomônica. Mas a Folha registra, e aí, Chico, Gabi, que há setores do PT que nem seriam, assim, contra uma anistia ao Bolsonaro. Eu acho difícil que alguém fale sobre isso em on, mesmo em off. A matéria não está nem assinada nessa matéria da Folha, chamou a atenção. Então... não tem ninguém em on, como a gente fala na linguagem jornalística, né, com aspa aberta, todo mundo. É uma avaliação. Essa avaliação aí de que seria mais interessante enfrentar o Bolsonaro virou meio um clichêzão do momento, né? Clichê. Todo mundo diz, até o Lula acha melhor enfrentar o Bolsonaro. Mas não tem ninguém que vá para a frente de uma câmera e fale isso. Então, assim, é uma operação para deixar tudo meio confuso e, enquanto isso, o Arthur Lira vai avançando com o seu nome, com o Hugo Mota. Acena para os dois lados e tenta aprovar o Hugo Mota como o presidente da Câmara, né? Esse é um movimento que a gente tem que estar atento, né? Faz parte das negociações para conseguir aprovar o nome do Hugo Mota para presidente da Câmara. De outro lado, dentro da direita, o Tarcísio de Freitas, grande vencedor da eleição em São Paulo, já saiu para consolidar ainda mais o nome dele junto à direita financeira do país. Olha o que ele aprovou hoje. Tarcísio Martelada, depois de vender essa Besp, conseguiu, sob protestos, o consórcio Novas Escolas Oeste arrematou o primeiro lote de construção de escolas públicas do Estado por 38 bilhões. Na prática, é uma privatização do ensino público. Totalmente. É o começo da privatização do ensino público no Brasil. É um modelo que vem do Paraná, que já adotou lá, com fracasso absoluto, sob críticas de todo mundo. O Tarcísio importa, inclusive, o secretário de Educação do Ratinho Júnior. Que é ligado ao setor privado de educação, né? Ligado ao setor privado da educação. Traz para São Paulo, coloca ele na secretaria e começa o desmanche da educação pública em São Paulo. Esse é só o primeiro lote. É um secretário que já havia também dispensado os livros do MEC, tirou os livros do MEC, saiu fora do plano de educação nacional. Não tem mais livro para adotar o quê? Apostilhas e o material de computador feito por quem? Normalmente pela empresa ligada ao próprio secretário. Ligado a ele mesmo. O que me preocupa, gente, eu falo como aluna de escola pública de São Paulo. Estudei minha vida inteira, desde a primeira série até o último ano do colegial. E já fui observando ao longo dos anos o sucateamento. Quando eu cheguei ao colegial, estava no auge desse sucateamento, né? Eu peguei muito a gestão Alckmin, por ali. Mas o que me preocupa nessa questão é isso atrelado à extrema-direita. Primeiro que é um projeto do Tarcísio, né, de governo, privatização geral. E segundo, a questão dos livros didáticos, de como que isso vai ser implementado por alguém que está extremamente afinado ali com o bolsonarismo. E com a extrema-direita, como é que isso vai reverberar dentro das escolas, né? Que tipo de implementação, que tipo de política vai ser essa? É isso que me preocupa, assim. Isso está nesse pacote, agrada tanto empresários, grandes empresários, que mostra, vamos privatizar tudo. Aliás, tem um vídeo, quando eles chegam lá, Bolsa de Valores... artificial, né, Rodrigo? Para material didático. Para tudo. E eles chegam, quando eles chegam na Bolsa de Valores, um dos assessores do Tarcísio grava assim, é isso aí, tem meia dúzia da esquerda protestando lá fora, mas vão ter que engolir, nós vamos privatizar tudo no estado de São Paulo. Aquele vídeo é assustador. Assustador. Né? É uma ameaça, né? Do tipo, esse programa ganhou nas urnas, sendo que o Tarcísio não prometeu privatizar a Sabesp. Isso, o Haddad perguntou para ele, você assume que vai privatizar a Sabesp? Ele falou, não. E depois privatizou. Então, ele se cacifa e agrada, Gabi, como você falou, de um lado, o grande empresariado, porque tem negócio para todo mundo. Venham comigo, tem negócio para todo mundo. E de outro, agrada aqueles setores mais ideológicos da extrema-direita, porque esse setor empresarial não é ideológico nesse sentido da guerra cultural, é negócio.
Mas tem um setor da direita que apoiou esses candidatos aí Brasil afora, quase todos derrotados, mas com votações grandes, que quer fazer guerra cultural na escola. Então, Gabi, é o que você disse. Você controlar as apostilas. E as vigilâncias nas unidades que já acontecem. E isso tem a ver com a eleição da capital paulista, porque o PL quer ficar com a Secretaria de Educação aqui em São Paulo. Então, é tudo muito grave, o aprofundamento e o avanço dessa extrema-direita, tanto junto ao grande empresariado, quanto junto a setores médios, de classe média e de classe trabalhadora, que apoiam esse discurso da guerra cultural. É até assustador, mas a gente vai resistindo e tem que resistir. Já faz tempo que nós estamos nessa resistência, resiste aqui, avança um pouquinho, perde de novo, está no meio da guerra. E a escola é o ponto onde eles não conseguiram avançar tanto ainda. Né? Por isso que eles têm tanto ódio de universidade, de escola. O Milei tem tanto ódio de universidade na Argentina, o Bolsonaro, enfim. A extrema-direita ataca realmente a escola. Então, do lado do Tarcísio, ficar de olho nisso, ele vai se cacifando com a privatização também do setor educacional. Do lado da centro-esquerda, da esquerda, o PT segue no seu balanço, né? Para que lado que vai? Vai mais para a esquerda para recuperar terreno? Vai mais para o centro? Esse debate está acontecendo. Aqui mesmo no ICL a gente já trouxe várias vozes. Vamos continuar trazendo. Mostramos ontem a lavação de roupa suja, né, Gabi? Entre a Glaze, o Padilha, e isso já é parte da disputa pela presidência do PT, que envolve vários personagens, e duas visões diferentes. Uma, temos que ir mais para a esquerda para ganhar espaço, recuperar espaço nos municípios. Outra, não adianta. Onde foi para a esquerda, por exemplo, o Boulos é a esquerda, o PT se aliando com a esquerda, perdeu. O PT mais amplo, mais ao centro, teoricamente, no Ceará, ganhou. Então, tem duas visões diferentes. Ah, mas vamos pensar só no curto prazo em ganhar ou vamos pensar em construir uma alternativa para médio e longo prazo? Esse debate está acontecendo nesse momento. O Chico Sá vinha falando há vários dias aqui das matérias, olha, aí eu fui ler e fiz questão de trazer aqui para a gente colocar no telão e recomendo demais, do Paulo Motorim, repórter excelente, matérias no Intercept. Aliás, Paulo Motorim, que amanhã estará no ICL Notícias, primeira edição, para falar exatamente sobre isso que eu vou mostrar aqui. Ele traz um caso específico de um cabo eleitoral que há 20 anos fazia campanha para o PT e para a esquerda na periferia de São Paulo e trocou de lado. Por quê? Porque, do outro lado, ofereceram para ele a possibilidade de entregar para o povo lá na periferia equipamentos públicos, com emendas parlamentares, com a máquina pública. E a manchete é essa aqui, ó. Eu era do PT, agora eu sou do Centrão. Com emendas parlamentares e o financiamento para um podcast, ele apresenta um podcast na periferia da Zona Sul de São Paulo. Ele se chama, eu até anotei, Isaac é o nome desse cabo eleitoral. Ele trocou de lado e se aproximou do Milton Leite, do Tarcísio e do Ricardo Nunes e está trabalhando por eles. Tem um vídeo aqui nessa matéria em que o próprio cabo eleitoral mostra um dos equipamentos que foi instalado na Zona Sul de São Paulo com apoio de emendas parlamentares federais, de um Alexandre Leite, que é filho desse Milton Leite, que manda aqui em São Paulo. Né? Então, isso é um retrato do que aconteceu nestas eleições. E aí, qual é a consequência disso? O PT, o PSOL, perderam um pouco do apoio que tinham nas periferias. Olha, as emendas entraram tratorando. Na Zona Sul de São Paulo, a família Tato, do Gilmar Tato, Arcelino Tato, Newton Tato, são 5, 6 irmãos. Tinha muita força, tem ainda. Perdeu. O Arcelino Tato não se reelegeu. Ele tinha 8 mandatos como deputado, como vereador do PT em São Paulo. Perdeu a eleição lá, Gabi. Por causa disso. Cabos eleitorais que passaram para o lado da direita, do centrão. Né? Ah, então é porque as igrejas estão avançando? Também. Mas, olha, o que a gente observa nessas matérias do Motorim, e eu vou daqui a pouco trazer a próxima, é que é menos, assim, um trabalho ideológico das igrejas e mais a máquina mesmo. Mais a máquina. É tanto que você pegar a bancada evangélica não cresceu, o Republicanos não faz muito vereador em muitas áreas do Brasil, foi dinheiro de emenda. E emendas que a gente está falando são as emendas federais, lá do Arthur Lira. Que vem lá do deputado que representa uma família na periferia ou um grupo político na periferia das grandes cidades. Pois é. Não foi só aquela coisa de cidade pequena do sertão,
cidade lá no interior da Bahia, nada disso. Foi também aqui na cidade de São Paulo. Exatamente. E aí, o resultado, a gente debatia isso mais cedo aqui entre os nossos jornalistas do ICL. O que acontece? O PT tinha 8 vereadores em 2020, elegeu os mesmos 8. A bancada ficou do mesmo tamanho, mas mudou um pouco o perfil da bancada. Entraram nomes com mais voto no que a gente pode chamar um voto de opinião. O voto, assim, não é só de classe média, é também de setores de trabalhadores, mas aquele voto mais ideológico. Eu posso citar aqui a Luna Zaratini, o Nabil Bonduque. Alguns vereadores com esse perfil da família Tato perdem espaço, porque ali eles têm que disputar com as emendas do Centrão. E aí o PT, a esquerda, mantém os vereadores, mas com uma outra característica na bancada, uma bancada um pouco mais, assim, ideológica, um voto um pouco mais de opinião, porque está perdendo espaço na briga pelas emendas. E aí quem que apareceu para dar uma entrevista para o Motorinha? É a segunda matéria que eu queria botar aqui, muito importante, Gilmar Tato, ele é secretário nacional de comunicação do PT, secretário nacional, e é da família Tato que eu acabei de citar. A entrevista dele, ele falou, eu vou dar uma entrevista, Motorinho, porque eu vi o que você trouxe ali sobre aquele cabo eleitoral que trabalhava com a gente e pulou para o outro lado. E aí, ele explicita tudo. Ele diz, é isso mesmo, o jogo é pesado, é o jogo das emendas, esse jogo o PT também faz, e é difícil não entrar nesse jogo. E ele diz, o PT ainda sobrevive ao longo do tempo porque tem boas relações e consegue, às vezes, trazer emendas também, emendas parlamentares, a bancada petista. Aqui, ó, o Gilmar Tato diz, acusado de boicotar bolos, ele defende guinada do PT ao centro. Então ele é um dos que está dizendo que é o melhor. Ele nem critica o Boulos, ele não diz que o Boulos é um cara ruim, ele falou o Boulos é o Boulos, tem a estratégia dele, mas o Gilmar Tato diz, o mais correto em São Paulo teria sido fazer uma aliança ao centro e não com o Boulos na cabeça de chapa. Ele está defendendo isso. E tem vários trechos aqui, eu separei alguns, se a gente puder trazer um pouco aqui, não quero me alongar muito, podemos aqui trazer alguns destaques. Ó, a sorte nossa, e aí só para quem tem mandato, é que tem as emendas. O que ele está dizendo é que nessa guerra toda, se não tiver emenda parlamentar, aí é que você dança totalmente. O fato de estarmos na oposição, de não estarmos na estrutura da prefeitura, faz com que você perca terreno. A sorte é que a gente tem ainda as emendas. Isso nos dá uma sobrevida, muitas vezes, de voto. Então ele está apostando nisso mesmo. É como assim, ó, deixa para lá, debate, esquerda, vamos fazer o jogo que é o jogo igual ao jogo do Centrão. Eu acho assim, eu até entendo o que o Gilmar Tato fala, um certo pragmatismo, mas isso aqui mata a ideia de um partido de centro-esquerda ou de esquerda. Eu acho que você tem que ser moderado, tem que ser amplo, fazer aliança. Agora, apostar só nisso aqui, aí você perde até o sentido, porque acontece isso que a gente viu com o cabo eleitoral, ele pula de um lado para o outro, fala, se é para trazer emenda para fazer posto de saúde sem nenhum debate a mais, eu vou com quem está por cima do poder e traz esse dinheiro mais fácil para mim. Tem alguns outros trechos aqui, rapidinho, se a gente puder dar uma corrida aqui, na fala Gilmar Tato, dizendo que o PT deveria ir ao centro. Ele diz que se sentiria melhor se o PT tivesse apoiado a reeleição do Ricardo Nunes, do MDB, embora tenha dito que não atuou para isso. Veja bem, eu não cheguei a apoiar o Ricardo Nunes. Mas tem muita gente que diz que, por baixo do pano, uma parte do PT apoiou o Ricardo Nunes mesmo, hein, Chico? É, uma parte daquela velha esquerda da periferia de São Paulo, de cabos eleitorais, líder comunitário, apoiou sim. Você vinha dizendo isso. Apoiou na prática. Basta um almoço que eu vou lá na extrema zona leste de São Paulo, na casa dos tios, que eu encontro cabo eleitoral, enquanto as pessoas mudaram de lado. Foram pro lado do Nunes. Sim. Olha aí. E ele diz, o Gilmar... Pela mesma história. Tem uma coisa que virou fetiche e não foi só em São Paulo. O tal do campinho de futebol com aquela grama sintética. Ele diz isso na entrevista. Fala disso, né? Não é só aqui em São Paulo. No Brasil todo, é o fetiche do cabo eleitoral. Levar um campinho, que eles chamam, no Ceará chamam areninha, as areninhas. Levar esse campo de futebol para ali, claro, com o uniforme e tudo mais. Mas com grama sintética. Com grama sintética. Ninguém quer jogar mais no poeirão. Quer dizer, ninguém mais joga no barro, na poeira. Mas virou um fetiche eleitoral esse ano. Você anda aqui para o São Paulo, você vê esses campinhos. Quem leva uma história dessa se dá bem. Então, vê como a eleição é decidida. Às vezes a gente fica gastando teorias marxistas e ajoelhando no milho da autocrítica. É só um campinho de futebol, gente. Agora, ele diz... Agora, eu achei forte ele dizer que o PT deveria ter apoiado o Ricardo Nunes. Vamos para uma próxima aqui, rapidinho. Essa matéria saiu no Intercept Brasil.
Ele diz que por trás da briga entre Gleisi e Padilha está a estratégia do PT nesta eleição. Ele diz: nossa tática foi lançar candidatos onde tínhamos possibilidade de ganhar e onde não fosse possível, nos aliar ao centro, como no Rio de Janeiro. Mas São Paulo fez ao contrário. Então ele acha que São Paulo errou, que em São Paulo o PT errou, porque se era para retirar a candidatura e apoiar outro, diz ele, era melhor ter apoiado ao centro, como fizeram no Rio, para ganhar com o Eduardo Paes. Então ele acha que era melhor uma saída à la Eduardo Paes. O que seria isso? A rendição? Apoiar o Ricardo Nunes, o PT, apoiar o Ricardo Nunes? Aí você esvazia, você vai esvaziando, tirando completamente a substância do partido a médio prazo. Eu acho que é uma tática bastante arriscada, apesar de entender que esse jogo é bastante complexo, que só discurso aqui de centro acadêmico não resolve, né? De política acadêmica de universidade. Não é. Aqui na periferia, e não só na periferia, nos bairros de classe média, o jogo é muito pesado. Tem outros trechos aqui, mas eu não vou ler tudo. O Chico já resumiu essa parte dos campos. Se a gente puder passar para a próxima, acho que logo na próxima ele fala dos campos de futebol que tinha aqui. Ele diz, por outro lado, ele fala assim, nós estamos lá na periferia ainda. Ele fala, o PT está na periferia. O Mano Brown fala, o PT precisa voltar para a periferia. O PT precisa voltar para a quebrada. Eu digo, a gente nunca saiu de lá, a gente está lá, ele diz. Só que está com dificuldade, que agora tem a concorrência dos partidos mais à direita. É isso. Eu recomendo muito a leitura, não para você concordar com o que o Gilmar Tato diz, mas para entender o que está em disputa. As duas matérias excelentes do Paulo Motorim, que amanhã estará ao vivo aqui no ICL Notícias Primeira Edição e vai poder falar um pouco mais sobre isso aqui. E também recomendo amanhã, Gabi, José Genuíno confirmou presença aqui no N2. À noite aqui com a gente, ICL Notícias Segunda Edição, o veterano experiente foi da política e hoje é quase que um analista, um luxo ter o Genuíno para nos ajudar a entender os impasses da esquerda e do PT no futuro e agora para 2026 já. Vai estar com a gente. Agora também, né? Porque a gente está falando da sucessão da Câmara dos Deputados, Entende tudo daquilo ali. Com certeza. E o apoio aos parlamentares, até o Rogério Correia, agora há pouco, postou no Twitter, já que a gente estava falando do PT, vou aproveitar e comentar o que ele trouxe aqui, né, deputado Rogério Correia. O presidente da Câmara dos Deputados tem que ter várias qualidades e pode ter defeitos também, mas um princípio é óbvio, defender a democracia e o próprio parlamento. Aqui ele está falando do 8 de janeiro. Em outras palavras, não pode ser ou apoiar golpistas, só mesmo bolsonaristas para sonhar com isso. Ou ele está dizendo que o Hugo Mota não vai apoiar o 8 de janeiro, ou então ele está dizendo que não vai ter o Hugo Mota, né? Das duas, uma. Pode ser as duas coisas. Está condicionando o apoio do PT à retirada dessa ideia de anistia para golpista. Mas está muito forte esse movimento, mas o Bolsonaro não tá muito forte como grande personagem e líder dessa anistia, viu, Rodrigo? Assim, quem cobre o Congresso, quem observou de forma mais de perto o desfile do Bolsonaro ontem à tarde no Congresso, como o Thales Faria, por exemplo, ele acha que ele e outros analistas ou repórteres de Congresso que estão lá debaixo daquele teto todo dia, acham que foi uma visita fria, que não deram a moral toda para o Bolsonaro, que as intrigas regionais que o Bolsonaro fez em Goiás, no Paraná, aqui em São Paulo, pegaram muito mal. As derrotas de BH e Fortaleza deu uma murchada na ideia. Então, o movimento é forte ali na disputa para o comando da Câmara e do Senado. Mas o Bolsonaro não é o grande agente com força nessa história. Interessante. Porque não chega bombado, né? Ele não chega bombado. Meia boca, digamos assim. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque a gente vai ficar falando sobre a anistia agora, mas o professor Castro Rocha vai vir conversar com a gente, não só sobre todos esses processos na política, mas também sobre a questão das privatizações, da educação. Então, muito comentário aqui no chat falando disso, professores, né? Silvana Paula, que é pedagoga, Miriam Ramos também. Mas a gente vai voltar a falar a respeito disso, sobre as privatizações e aqui em São Paulo, né? Principalmente, que são uma bandeira do governador Tarcísio. Agora, voltando a falar do bolsonarismo e desse processo de anistia, é interessante porque essa comissão especial, a gente trouxe ontem a informação
de que agora seria voltado um passo, vamos dizer assim, nessa comissão especial da anistia que o Arthur Lira decidiu criar na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito ontem, mas não tem prazo para iniciar esses trabalhos. E aí a Malu Gaspar, do Globo, trouxe novas apurações do plano do Jair Bolsonaro, que é transformar o Congresso num palco para uma espécie de cópia da Comissão da Verdade, gente. É difícil de acreditar, mas essa comissão, para quem não se lembra, né, ela foi instalada lá no governo Dilma entre 2011 e 2014. Muita gente atribui uma das questões que levaram até Dilma ao impeachment, porque ela incomodou muita gente com essa comissão. Os militares, principalmente. Né? Os militares, principalmente, para analisar os crimes da época da ditadura. Essa comissão, que vai ser criada para analisar essa anistia ao 8 de janeiro, né, eventualmente, vai ter 34 membros titulares e 34 suplentes, e pode ter até 40 sessões plenárias, né? Então, a ideia do Bolsonaro, do bolsonarismo, é trazer familiares, por exemplo, dos golpistas do 8 de janeiro, pressionar os parlamentares a aprovar, então, essa anistia, né? Tentar ter uma espécie de apelo. Apelo emocional. Exato. Aí o Bolsonaro falou o seguinte para Malu Gaspar. Vou colocar aqui na tela, nossa equipe está colocando. Abre aspas, então, para o Bolsonaro. Tudo bem se a gente tiver que chegar no meio termo em relação à extensão da anistia. O que interessa é tirar esse povo da papuda e colocar na rua, fecha aspas. Ele está insistindo nessa história, né, que acredite quem quiser, né, porque de que, na verdade, ele está atuando em prol de quem foi lá, né, invadir as famílias, os velhinhos que estavam lá, que ele quer fazer colar essa ideia, mas, na verdade, é para ele próprio. O truque é esse, né, o truque é defender aí a... Dona Fátima de Tubarão? Dona Fátima de Tubarão. Dona Fátima de Tubarão. O outro que quebrou lá o relógio. Defender a turma, o outro que sentou na cadeira do Xandão, que arrastou lá dentro do Supremo e levou ali para fora e quebrou a cadeira, sentou na cadeira. Defender essa turma da arruaça. Mas o interesse, sabemos que Bolsonaro, primeiro, nunca foi pensar em ninguém. Ele deixou na beira da estrada aí, na estrada da amargura, todos os amigos dele, todas as lideranças ligadas a essa extrema-direita, ele foi abandonando. O interesse é livrar a cabeça dele. Agora, eu nunca vi pedir anistia antes de ser julgado. Para pedir anistia, tem que ser incriminado e ele está adiantando. Ele não foi sequer denunciado ainda. Aliás, Paulo Gonet prometeu para depois da eleição... Calma, Chico, ainda é a primeira semana. Mas pelo amor de Deus. Esperando o Gonet, um pouquinho mais. Esperando o Gonet demais. Esperando o Gonet. Muito bom. Ô, Gabi, aqui nós temos uns vídeos, né? A gente falou desse clima emocional que eles querem criar. Eles já estão espalhando na internet, né? Porque a especialidade da extrema-direita, Rodrigo, é fazer colar nas redes sociais, né? Espalhar fake news e tal. E aí eles estão fazendo umas montagens, vamos dizer assim. Olha isso. Olha só. Não vamos nem rodar com áudio, né? Não. É só para ter uma ideia, senão a gente está propagando essa operação mentirosa. Então eles estão dizendo assim, a Dilma, o Zé Disseu, o Genuíno, que eu acabei de citar, que vai estar aqui amanhã, né? Todos eles foram anistiados. O Fernando Gabeira. Ô, Gabeira. Até o Gabeira apareceu como esquerdista do passado, né? Pois é, cara. O Gabeira hoje é tão moderado, né, nesse sentido. Pois é, mas é um vídeo que eles colocam grandes figuras da esquerda que lutaram contra a ditadura militar, foram presos e tal, né? Depois veio a anistia e foram anistiados. Mas o que a extrema-direita quer fazer é equiparar esses arruaceiros que atacaram poderes da democracia com a Constituição vigente a quem lutou contra a ditadura militar. Não tem cabimento. Eu acho que não cola. Eu acho que não vai ter esse apelo. Eu acho que isso aí cola entre eles ali. Mas não vai mexer muito. É o que você falou, Chico. O Bolsonaro não está com esta bola toda. Teve uma recepção fria lá ontem, lá no Congresso. E eu queria lembrar, Gabi, o Paulo Pimenta lembrou isso também. Muita gente concorreu nessas eleições agora, a vereador e a prefeito, como eu sou o fulano de tal, patriota condenado. Inclusive, alguns usavam a tornozeleira eletrônica, porque eram condenados que estão em semiaberto, para angariar votos. Falar, vote num patriota injustiçado pela ditadura do Xandão. Nenhum foi eleito, nenhumzinho. Não sensibilizou ninguém. Então não está mexendo com a população esse apelo.
são vistos, em geral, como arruaceiros, etc. O que o Bolsonaro já percebeu é que vai ser difícil uma anistia completa, ele quer negociar. Vamos baixar a pena desse povo. Sai de 17 anos. Ele também está apelando para emocional. Né? Para emocional. Vai para 6 anos, eles cumprem uma pena em semiaberto. A frase dele, sai da papuda e vai para a rua, é isso. Quer manter condenação? Mantém condenação. O Temer também já deu esse recado. Vamos modular esta anistia. Não é uma anistia total. É uma anistia mais ou menos, Gabi. A gente até vai trazer a fala do Temer aqui, mas antes eu queria até trazer de novo aquele vídeo do Bolsonaro. Ontem a gente não trouxe nem o vídeo, né? A gente comentou a fala do Bolsonaro querendo apelar, dizendo que o presidente Lula não tem coração, né? Vamos assistir de novo para falar a respeito Vamos lá. disso. Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem. Será que ele não tem coração também? Não sabe quem está preso? São pessoas humildes. Pessoas humildes, né? Ele diz. Será que ele não tem coração com todos os defeitos que ele tem, né? Não, e é tão bonzinho, tão generoso que oferece ao Lula o direito de ser o pai da anistia. Como o Bolsonaro é espertinho, né? Ele acha que... Bolsonaro. Vá. E a extrema-direita, ela está atuando mais ali também nas redes sociais, porque o X hoje, o antigo Twitter, é dominado, assim, pela extrema-direita, então é lá que estão circulando, principalmente, esses vídeos, no próprio Telegram também. Daí associa os anistiados, vamos dizer assim, os anistiados golpistas, eles querem, né, que sejam anistiados os golpistas do 8 de janeiro, assim como foram anistiados esses personagens que a gente trouxe aqui num outro contexto de ditadura, né? Eles chamam até um governo Lula de democracia relativa, né? Democracia relativa. É a expressão que eles usam, a extrema-direita costuma usar para falar deles. Não, me admira o Temer, um homem defensor da Constituição, um professor de Direito, agora tentar modular a anistia, ou seja, rasga tudo que o Xandão fez, que o Alexandre de Moraes tocou num inquérito minucioso, rasga tudo, Temer, você... Não é a primeira vez que o Michel Temer faz algo desse tipo, né? Ele está sempre ali para tentar... Você lembra quando o Bolsonaro estava no 7 de setembro, lá de 21? Também foi o Temer, né? Que foi conversar com o Supremo O Bolsonaro Tribunal pediu Federal arrego, né? Para dizer, gente, também não é tudo isso, né? Ele chamou o Xandão de canalha, mas vamos pegar leve com ele. Foi sem querer querendo. E aí, o que ele diz para o UOL, o ex-presidente Michel Temer, né, Rodrigo, que você vinha comentando, esse novo termo que ele inventou que chama anistia modulada. Vou abrir aspas aqui, então, para o Michel Temer. A punição pelos ataques foi muito adequada. Afinal, o que ocorreu não foi apenas uma invasão dos prédios, mas um ataque contra os poderes constituídos. Até aí tudo bem. Aí depois ele diz, mas o tempo passa. É questão agora de tempo, calendário, poesia. Sou favorável a uma anistia modulada. Quem está na prisão poderia ter a pena alterada para o cumprimento de atividades sociais por 2 a 3 anos. É uma forma de pacificar o país. Sabe para que é isso? Pacificar o país. Sabe por que é isso, Gabi? Falando em modulação, como os condenados tomaram 17, 19 anos, o Bolsonaro, se for condenado, tem que levar mais do que isso. Tem que chegar a 22 para ficar bem assim, uma justiça... O Cacai, nosso advogado que participa aqui com a gente, ele acredita 22, 25, só no golpe. Então, para o Bolsonaro, se mantiver as condenações em 17, 19, ele vai tomar um ferro de 22 a 25 anos de condenação. Se você reduz e faz isso que o Temer está chamando de anistia modulada, que é reduzir as condenações da dona Fátima de Tubarão, desse pessoal todo, e dos arruaceiros todos, para 6 anos, 5 anos. Primeiro que eles já cumpriram um pedacinho, eles vão para o semiaberto. E segundo que você pode condenar o Bolsonaro a uns 8, 9, aí você negocia, ele passa um aninho ali num quartel e depois já volta para a rua. O que eles estão chamando de anistia modulada é isso. Agora, o Temer também tem isso. Ele fala, a punição é adequada. Ele não quer que tire totalmente a punição, mas abaixar a condenação para você botar o Bolsonaro num patamar que não seja tão alto, para não assustar tanto o Bolsonaro começar com 20, 22 anos de condenação, Gabi. Exato, eu acho que vale também trazer um bastidor de que a gente já falou a respeito disso, né? De que parte da esquerda teria interesse numa anistia, tem essa matéria da Folha de São Paulo falando a respeito do PT também, mas o Bolsonaro, como candidato em 2026,
eventualmente, né, porque ele continua inelegível, é importante dizer isso, mas seria mais fácil de derrotar o que pensa uma parte dessas pessoas. A deputada Érica Cucai, que é do PT, lá do Distrito Federal, ela é muito ligada aos direitos humanos, ela discorda totalmente dessa ala, assim. Ela diz que a retirada da anistia da CCJ e a criação dessa comissão especial nos moldes, que é ser parecida com uma comissão da verdade, foi uma derrota para os golpistas, tá, gente? Então, vamos assistir esse vídeo para a gente discutir a respeito disso. Vamos ver. Iriam sair com a anistia nas mãos e vão sair de mãos abanando, porque essa comissão especial ainda vai ser criada, nós vamos disputar esta comissão, nós vamos, inclusive, ver se ocupa a presidência, a relatoria, alguém que seja comprometido com a própria democracia e não curvado e encolhido no manto grosso e cruel da impunidade. Nós vamos continuar na luta, porque não é permitido que haja anistia para golpista. Porque ontem a gente até falou a respeito disso, né? Dá um atraso na discussão. Até 40 sessões, imagina. Isso aí vai ficar para o ano que vem. Então, se é que instala esse ano, aí tem algumas sessões, aí o ano que vem, a grande debate é eleição de presidente da Câmara. Sim. Então até lá pode ter o julgamento de Bolsonaro. Até lá o Bolsonaro pode ser julgado. Então, é algo assim que deu alguma coisinha para o bolsonarismo não sair sem nada, mas em termos de calendário, Chico, jogou para o ano que vem. Jogou para o ano que vem. E depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, sentar na cadeira, aí ele não precisa mais fazer tantos acenos ao Bolsonaro, ainda mais um Bolsonaro que não foi vitorioso nas eleições, bem ao contrário, nas eleições municipais. Então, é uma sacada do Arthur Lira, tentar trazer os votos do PL, ainda dar uma cenadinha, põe uma cenourinha ali na frente deles e fala, venham com a gente. Mas o calendário ficou bastante desfavorável ao Bolsonaro, porque dá tempo de avançar com o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal, né? Sem dúvida. Acho que... Você quer comentar, Chico? Não, só para saber se eu posso... Vamos embora. Também, porque a gente tem falado sobre essa anistia Bolsonaro, está ligado com uma outra pauta, né? Relacionando ao futuro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque a direita ainda não está muito decidida sobre o nome dele a ser lançado como substituto de Bolsonaro em 2026, que até o momento é o mais cotado, até porque Bolsonaro está inelegível. E quem está com ele e não vai abrir mão, a gente falou sobre isso para quem acompanhou com a gente a apuração do segundo turno, Ricardo Nunes levantou a mão ali do Tarcísio, chamou de líder maior. Líder maior do nosso campo e tal. Isso. E o Ricardo Nunes disse que está com ele e não abre mão. Foi reeleito prefeito de São Paulo, deu uma entrevista agora para o portal Metrópolis e já anunciou, mais uma vez, caso for, o apoio ao Tarcísio na presidência em 2026. Caso o Bolsonaro não consiga reverter a situação dele, né? Então, ele está atribuindo essa parceria à ajuda, o apoio que o Tarcísio deu para ele, não soltou a mão de jeito nenhum. Ele diz o seguinte, o Ricardo Nunes, abre aspas, se o presidente Bolsonaro não conseguir reverter a sua inelegibilidade, apoie o Tarcísio como candidato. Não é uma pessoa extremista, mas construtiva. E isso ficou claro nessa eleição. Olha só essa parte, hein, gente? Atenção. Teve gente aí que, na hora que eu dei uma caidinha na pesquisa, saiu. Isso demonstra a falta de caráter das pessoas. E o Tarcísio mostrou justamente o contrário. Na hora que eu mais precisei, ele não se preocupou em receber críticas, incorreu o risco de carregar junto com ele uma derrota. Forte essa fala do Ricardo Nunes. Tem gente aí que... Quem será essa gente aí? Tem gente aí, Chico. Tem gente aí que não se preocupou. Que na hora que eu dei a caidinha, saiu. É o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, na hora que o Pablo Marçal aparece ali, desponta como a grande novidade, sobe na pesquisa, cola no Tarcísio, aí o Bolsonaro, coloca o pé na canoa do Pablo Marçal e abandona mesmo. Abandonou total. Ele larga o Ricardo Nunes. É um recado direto a ele. Tem também uns malandros municipais. Nós estamos falando do Jair, que é um malandro federal. Mas tem um malandro municipal aqui em São Paulo chamado Rubinho Nunes, que é um vereador. Aquele que persegue o Padre Júlio, para quem não está lembrado. Esse malandro municipal, na hora que o Marçal começou a subir, pulou fora do Ricardo Nunes e eu sou apoiador agora do Marçal. Tá aí, apoiou o Marçal,
apostou no cavalo errado, né? Na base do oportunismo, porque ele estava na chapa do Ricardo Nunes. Então, o recado é para o Jair, mas é para esses outros malandros aí também. Também, para os peixes agora, menores. A figura do Ricardo Nunes, o cara acaba de ganhar uma eleição na principal cidade do Brasil e ele não tem estatura política para ser apontado como nada. Ele fica falando dos outros, né? Ele não tem possibilidade de ser, assim, nem sequer uma candidatura ao governo do Estado, nada. Não é? Ele vence uma eleição importantíssima, né, com o maior colégio eleitoral, com a cidade mais importante, com a cidade mais rica, com um orçamento trilionário na prefeitura, e ele não tem estatura política para ser apontado como candidato nem a síndico. Isso é uma maluquice, né? Ele está se lançando a ministro. Você viu, Gabi? Porque é um cargo de escolha ali do presidente. Ele disse que se o Tarcísio virar presidente, ele se candidata. Opa, tô aqui, Tarcísio, esquece de mim, não. Acenou. Vou te apoiar para presidente, então também vamos lá, né? Um carguinho para mim, né, gente? Por exatamente. Favor. Aí ele diz o seguinte nessa entrevista para o Metrópolis, né? O Metrópolis pergunta para ele, o repórter. E depois disso, de concluir o mandato como prefeito, né? Aí o Nunes diz, se o Tarcísio vencer a eleição e me convidar, ele já coloca essa possibilidade. Eu vou, tô fazendo nada, né? Se o Tarcísio vencer a eleição e me convidar para ser ministro, eu aceitaria trabalhar com ele. Risos. Ele assumiria em 2028, caso eu seja chamado, irei. Aí o Metrópolis, o senhor já conversou sobre isso com ele? E o Ricardo Nunes diz, só deixei claro para o Tarcísio que qualquer que seja a sua decisão futura, seja como candidato à presidência ou à reeleição, terá em mim o seu primeiro aliado. Já se lançou. Se convidou, né, com antecedência danada para ser ministro. Mas parecendo o Campos Neto não também, né? ambiciona nada, né? Ele não ambiciona nada. Ele não pode mais ser candidato a prefeito. Já tem dois cotados ali, né? O Ricardo Nunes e o Campos Neto também. Vamos saber para quando. Ser ministro do Tarcísio. Agora, o Tarcísio, a gente mesmo diz aqui, ele poderia unificar a direita, se for candidato, em 2026, porque tem o apoio do grande capital, a gente viu, privatizou a Sabesp, está privatizando escola, tem o apoio da classe política, principalmente de São Paulo, mas fora de São Paulo tem um certo incômodo com ele, né? Ele não é, a unanimidade está longe disso. Até porque governador de São Paulo tem uma espécie de uma maldição aí, né? Ninguém ganha a eleição presidencial. Não, José Serra, Geraldo Alckmin, João Dória, esses três que tentaram pelo PSDB e não conseguiram. Então, o governador de São Paulo, como tem essa imagem que o paulista quer impor a sua hegemonia para o país, muitos políticos de fora de São Paulo ficam assim, mais um. Tarcísio também já está vindo, ele nem é paulista, mas já está pensando com cabeça de paulista, é um pouco por aí, né, Gabi? Sabe quem falou dele? O Ciro Nogueira, né? O presidente do Progressistas falou do Tarcísio, ele deu uma entrevista para o jornal Globo e ele, assim, se mostrou irritado, na verdade. Diz que o Tarcísio dividiu os aliados em São Paulo durante a eleição, isso porque ele demonstrou esse apoio explícito para o Ricardo Nunes. Então é a isso que o Ciro Nogueira está se referindo, né? Ele elogiou também o Tarcísio, mas disse que, olha só, faltam habilidades ao governador. Interessante. São duas frases, né? Vamos lá. Sou um admirador do Tarcísio, mas acho que a competência dele talvez seja o maior obstáculo. Forte isso. Que recado é esse, né? A sua competência é o maior obstáculo. Competência é o obstáculo? Não entendi nada. Temos um problema, poucos políticos têm o currículo dele. Aí ele diz, um homem que se formou em escola militar, engenharia, tal, passou em concursos disputados. Só que ele grifa o seguinte, os melhores presidentes não passaram em concurso. Getúlio, Bolsonaro e Juscelino. Nossa, o que é que o Bolsonaro está fazendo no meio de Getúlio e Juscelino, hein? Meu Deus, ele consegue botar na mesma frase Getúlio, Bolsonaro e Juscelino. Mas é uma forma... o que ele está dizendo para o Tarcísio você é um tecnocrata. Tecnocrata não ganha eleição e não é estadista, né? É um recado desse tipo. Quem é estadista é quem fala com o povo, quem tem projeto. Às vezes pode nem ser tão competente administrativamente, se é que o Tarcísio mas sabe lidar com temas maiores. Então ele cita aqui o Getúlio, concordo, Getúlio, Juscelino e Lula. Na minha lista seria essa, né? A minha lista seria essa. Então ele faz esse aceno, é um recado, né, para o Tarcísio, e ele dá outro na sequência, né, Gabi? Dá outro recado também, falando sobre articulação política. Ele deu várias, tá, gente? Eu recomendo a leitura da matéria completa, mas a gente destacou os principais aqui. O Ciro Nogueira disse que os governadores de São Paulo pensam, às vezes, que São Paulo é um país
e que ele está acima do Brasil. É isso que você falou, Rodrigo. É isso que eu estava falando. E isso não pode acontecer com Tarcísio, ele diz. Ele está deixando a desejar muito na articulação política. Tem muita insatisfação no nosso partido, no União Brasil, no partido dele, no PL. Hoje só tem um partido que está feliz, com o qual não sei se ele vai contar em 2026, porque é um partido mais governista, o PSD. De Gilberto Kassab. Mandou vários recados aí, né, Chico? Porque ontem a gente mostrou que o Caiado já se lançou a presidente em 2026. Então, o que o Ciro Nogueira está dizendo é, Tarcísio, se você quiser ser esse nome, você vai ter que conversar com todo mundo. Não venha impor, porque você é governador de São Paulo, você é um nome natural. Você vai ter que gastar muita saliva, senão vai pulverizar a direita mesmo. E o Ciro Nogueira prevê aquilo que a gente estava falando antes, né? Pode ter uma pulverização aí na direita, uma fragmentação, né? E o Ciro Nogueira faz uma leitura que é recorrente no Brasil inteiro, na direita, que é a arrogância do poder de São Paulo em relação aos outros estados. E em relação aos partidos de direita em outros estados. Assim. O governador de São Paulo normalmente vem ali naquele tom de imposição, de que eu sou o manda-chuva, meio recuperando um pouco 1932, de certa forma. Uma guerra com o resto do Brasil. Uma guerra com o resto do Brasil. Isso pega muito mal na direita, que não é a direita de São Paulo. Não é paulista, Então, principalmente no Nordeste. Isso, mesmo para o líder de direita do Nordeste, fica muito... ver isso da maneira mais errada possível, né? Essa arrogância, imposição de São Paulo, que é essa largada do Tarcísio, é isso, né? Ele está se achando, né? Porque vai vender o Estado inteiro. Porque qual a grande obra do Tarcísio até agora? Vender a Sabesp. Vender tudo, né? Família vende tudo, só que tudo nosso, né? Ele está vendendo do patrimônio alheio. O patrimônio construído há décadas pelo povo de São Paulo está sendo rifado na Bacia das Almas. Que pegue tudo isso, da Sabesp a esse varejão aí de escola. Eu ia falar do cemitério, porque o cemitério é do Ricardo Nunes, mas a empresa que ganhou a escola é também a empresa do cemitério. É para afundar, para enterrar a educação de São Paulo de uma vez. Tem essa coincidência das mesmas... Simbólico isso, né? A coincidência dessa mesma empreiteira, ela está no cemitério do Ricardo Nunes e ela está na escola pública do Tarcísio de Freitas. Então, o grande cartão postal dele aí, o grande atrativo até agora, é essa venda de tudo que for público em São Paulo. E parece que não vai sobrar nada. Ele tem avançado também no transporte, em estações do metrô, que vão passar todas para a iniciativa privada. Passou o começo das escolas e não vai sobrar nada. Isso é um baita atrativo para o empresário. Isso, mas isso tem tiro curto, né? Mas não sei para a população. Eu fico sempre pensando assim, né? O PSDB era tão forte, era um partido de tanto peso, administrava São Paulo, Minas e outros estados, mas como ele ficou muito marcado pela privatização, é claro que o PSDB tem também a marca da derrota da inflação, né, de ter conseguido estabilizar a moeda brasileira. Mas ficou muito marcado pela privatização. Você associava o PSDB àquele partido dos amigos do empresário. É para vender tudo. No médio prazo isso não fica, Gabi. Tanto é que as pessoas lembram mais do Getúlio Vargas do que do Fernando Henrique. Lembram mais do Juscelino, que foi do Progresso, do que do Fernando Henrique. Quem vende tudo, no curto prazo você alegra os empresários. Você... consegue discurso, consegue apoio. Mas a médio prazo você não constrói uma tradição política. Você vai daqui a 10 anos falar, eu sou da mesma linha do Tarcísio que vendeu o Estado inteiro. O que agrega isso para o futuro, né? Então, é tiro curto. Mas ele está apostando que esse tiro curto seja suficiente para levá-lo à presidência da República. Vamos ver. Tenho dúvidas ainda. É importante dizer também, o Tarcísio ele fez aquela fala no dia da apuração do segundo turno, durante a apuração do segundo turno, atribuindo um direcionamento de votos do PCC para o Guilherme Boulos sem apresentar nenhuma prova. Agora, o deputado estadual Paulo Fiorilo, que é do PT, entrou com uma representação pedindo o impeachment do Tarcísio por conta dessa fala associando o Boulos ao PCC. Então, queria deixar esse registro aqui também e aproveitar para chamar o professor João César de Castro Rocha para conversar com a gente, que é professor de literatura comparada da UERJ. Professor, boa noite. Bom falar com você. Bom. Boa noite, Gabi. Bom falar com você de novo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Chico. Uma alegria falar com vocês aqui de noite. Boa noite, querido. Queria aproveitar, né, trazer o professor aqui para o papo com a gente, porque a gente estava falando sobre o Tarcísio, essas brigas todas, né? O próprio Tarcísio não é unanimidade entre a extrema-direita, o nome dele em 2026, também Bolsonaro muito preocupado com eventualmente ser condenado, né? E a gente está acompanhando isso há bastante tempo, essa questão do 8 de janeiro, e pedindo uma anistia direta ao presidente Lula, dizendo, pô, o Lula não tem coração. Então, professor, queria te envolver nesse imbróglio todo aí, para o senhor poder comentar a respeito dos rumos do bolsonarismo. O que está em jogo aí, né? Misturar, essa mistura toda nesse pós-eleição, né? Boa. Vamos lá então, Gabi, essa questão é tão séria. E, de fato, o Ronaldo Caiado, numa entrevista recente, citou o exemplo do Juscelino, e muitos têm feito isso. Então, Gabi, Chico, Rodrigo, vamos aceitar o exemplo. Houve 2 tentativas de golpe fracassadas contra o Juscelino. Na primeira tentativa de golpe, o próprio Juscelino, anistiou o líder do golpe. O que fez o líder do golpe, depois de ser anistiado, tentou um segundo golpe. Foi um dos líderes do segundo golpe contra o Juscelino, junto com o então capitão Bournier da Aeronáutica. Nesse segundo golpe, no final do governo do Juscelino, passou o governo para o Jânio Quadros, o Juscelino já não podia anistiar. O Jânio Quadros anistiou o capitão Bournier da Aeronáutica. Ele voltou para o Brasil. Gabi, foi um dos artífices do golpe da ditadura militar de 1 de abril de 1964. Não apenas. O capitão Bournier, como pôde seguir a sua carreira, chegou a ser brigadeiro, o posto máximo da Aeronáutica. Você sabe quem foi o brigadeiro Bournier, Gabi? Um dos principais e mais abjetos torturadores da ditadura militar. Foi o homem que principiou a torturar o ex-deputado Rubens Paiva, Exato. O levou à morte sob tortura e ocultou o seu cadáver. O brigadeiro Bournier foi responsável por transformar as instalações da Aeronáutica num dos mais terríveis centros de tortura da ditadura militar. Foi na instalação da Aeronáutica, no Galeão, no Rio de Janeiro, que o jovem Stuart Angel Jones foi torturado brutalmente até a morte. Não apenas isso, o cadáver foi ocultado. Surgiu então uma das maiores heroínas da história do Brasil, uma das pessoas de maior coragem que nós tivemos nos nossos séculos de história. A mãe do Stuart Angel Jones, Zuzu Angel, estilista famosa. O Stuart Angel era filho de um norte-americano. Ela viajava o mundo inteiro fazendo exibições da sua estilística. Ela denunciou a ditadura militar em coleções de roupa em Nova York. Ela denunciou a ditadura militar em todas as instâncias, em todos os países do mundo. Sabe o que fizeram com ela, Gabi? A ditadura militar assassinou Zuzu Angel num acidente forjado em São Conrado. Há fotos em que aparece um torturador, Paulo Perdigão, olhando o corpo da Zuzu Angel morta. É isto o que acontece quando se anistia um golpista. Ele volta mais forte sem limites. Outro caso do Juscelino, já que estão citando o Juscelino como exemplo, aceitemos o exemplo, mas tenhamos memória histórica. Um dia chega na mesa do Juscelino Kubitschek, presidente da República, a lista de coronéis para serem promovidos a general. Vocês sabem que se um coronel não é promovido na sua ocasião, ele precisa passar para a reserva. Chegou o nome do Castelo Branco e um militar assistente do Juscelino disse: presidente, este militar ele é contra o senhor e dizem que ele apoiou a tentativa de golpe. Perguntou Juscelino Kubitschek: ele é um bom militar? Resposta que deram: é um militar exemplar, mas ele é contra o senhor. Resposta de Juscelino Kubitschek: ele não precisa ser a favor de mim, ele precisa ser apenas a favor da democracia. Promoveu o Carlos Castelo Branco a general, Chico. Aliás, cearense como você, Chico. Exatamente. Quem foi o primeiro presidente da ditadura militar? Exatamente. Castelo Branco. Ele. O Castelo Branco, presidente da República, um dia chega à sua mesa a lista de políticos para serem caçados. Encabeçava a lista Juscelino Kubitschek. Chico, você acha que o Castelo Branco teve 1 segundo de hesitação para caçar o Juscelino? Não.
Carlos Castelo Branco, que deveu a sua carreira a Juscelino Kubitschek, cassou os direitos políticos de Juscelino Kubitschek, exilou o Juscelino Kubitschek, perseguiu o Juscelino Kubitschek, que depois teve um acidente muito mal explicado e não pôde ver a redemocratização. Não é tudo, Gabi, se você me permite, rapidamente. Sim. A lei da anistia de 1979 é a matriz dos problemas que hoje vivemos com os militares. Sem dúvida. O que foi a lei da anistia? Rapidamente, isso é bem importante. Uma lei promulgada pelo João Batista Figueiredo em 15 de agosto de 1979, que tem duas aberrações. A primeira delas é o arco temporal. Isso, Rodrigo, ninguém presta atenção, porque você pensaria que o arco temporal da lei de anistia seria anistiar os crimes políticos entre 1 de abril de 1964, data da ditadura, e 15 de agosto de 1979, data da promulgação. Gabina, não. A lei da anistia, Chico, vai de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 79. Por quê? Porque logo após a renúncia do Jânio Quadros, no dia 25 de agosto de 1961, as Forças Armadas Brasileiras começaram a conspirar. 1. Para não permitir que o João Goulart voltasse. 2. Cogitou-se bombardear o avião do João Goulart na Operação Mosquito. Por isso, o avião do João Goulart chega no Brasil voando abaixo do radar, correndo risco de queda. Voou abaixo do radar para que as Forças Armadas não localizassem o avião. 3. Porque desta forma, os 3 anos entre 61 e 64, as Forças Armadas ativamente conspiraram para desestabilizar o governo João Goulart. Uma prova, criou-se em 1961 chamado IPES, um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, cuja finalidade, Brasil paralelo da década de 60, era produzir material anticomunista de propaganda para desestabilizar o governo João Goulart. Quem era o presidente do IPES, do princípio até o final? Só deixou o IPES após a ditadura militar para criar o temido SNI, o general Golbery Couto e Silva. Quem financiou o IPES? Os americanos e empresários brasileiros. Quem? Walter Moreira Salles, Paulo Maluf, que à época era apenas empresário, não era ainda político. Depois ele descobriu que a política podia ser um negócio muito mais rentável. Gabi, quando nós não temos memória histórica, o pior pode acontecer. A anistia que estão propondo para os golpistas, tanto para aqueles que já estão presos, é cortina de fumaça. O que eles querem é, mais uma vez, blindar generais como, e vamos ter a coragem de dizer os nomes, generais como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Almirante Garnier, todos golpistas que precisam ser julgados, devem ter pleno direito de defesa, precisam ser julgados, se forem condenados, têm que ir para a prisão. E claro, o chefe de todos, o golpista maior, que passou 4 anos conspirando para acabar com a democracia no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Se essa anistia passar, nós vamos ter uma rediviva do que aconteceu de pior na ditadura militar brasileira. É por isso que eles ficam tentando passar... Não, professor. Muito bom, muito bom. Muito boa a sua aula também histórica aqui pra gente, mas de reflexão. Por isso ficam tentando passar esse mel aí no Lula. O Lula não é nenhum bobo, né? Mas o que o Bolsonaro fez hoje, vou dar a chance do Lula mostrar que ele tem coração. Porque, e aí o Caiado ontem falou, o professor até lembrou, o Juscelino pacificou o país. Pacificou e deu o caminho para aqueles que mataram a democracia 10 anos. Abriu o caminho do golpe futuro. Então não é pacificação. Isso aí é ceder a golpista. Eu só digo uma coisa, Alexandre de Moraes não vai entrar nessa. Se depender só do Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo, não vai ter esse tipo de arreglo. Me parece que eles entenderam bem que o pescoço dele estava em risco. O Alexandre de Moraes sabe que se tivesse prosperado o 8 de janeiro, ele a essa altura estava preso ou fora do Brasil, ou coisa pior, porque tinha gente querendo enforcá-lo. Ou morto. Ou morto. A promessa, e não era de ouvir falar, tem milhares de gravações, a promessa era matá-lo, assassiná-lo em praça pública. Temos que relembrar isso, porque eles estão tentando esfriar. Olha, coitadas das velhinhas. Essa mesma gente colocou uma bomba em um caminhão colado no aeroporto de Brasília para explodir o aeroporto de Brasília em pleno Natal. Pois é, esse... Não é a velhinha que fez o serviço lá no Palácio Planalto. É
é coisa pesada. E tropas especiais que a gente trouxe aqui já, Gabi. Os kids pretos que estavam à frente daquela massa de manobra. E aquilo era uma massa de manobra, né? Gente que acreditou nessa balela bolsonarista e estavam acampados nos quartéis. Então, responsabilidade total dos generais, dos militares e desses kids pretos que manobraram ali no dia 8 de janeiro, Gabi. Sem dúvida, eu acho que essa fala do professor é muito importante, porque é isso, é o bolsonarismo, o Bolsonaro tentando mudar a história, né? Sim. E a gente sabe que não é a dona Fátima de Tubarão, né? Que está querendo anistiar, como a gente já disse aqui. Pesada, não. O professor deu uma linha do tempo ali, vindo de JK, não é, até a anistia de 79, do Figueiredo, que é um baita exemplo aí para todos nós nesse momento. É isso. Cai quem quer. Agora, a Gabi abriu aqui falando como é que a gente entende essa história da anistia misturada com esses outros personagens que estão aí. Do bolsonarismo, né? Do bolsonarismo. Lideranças, vamos dizer assim. Pois é, porque o Bolsonaro quer anistia para que ele seja ainda o condutor desta extrema-direita no Brasil. Só que tem esse personagem fortalecido em São Paulo, o Tarcísio, criticado hoje pelo Ciro Nogueira, que para mim não é pouca coisa, e de outro lado o Caiado bombardeando o Bolsonaro. Tem uma divisão nessa extrema-direita, nessa direita tradicional, mais partidária, mais organizada em partidos. Como é que o senhor está analisando isso? Era importante ouvir o professor Castro Rocha sobre isso também, não? Super. E o Tarcísio, ele vem... São várias coisas, né? Ele está surgindo como essa liderança. O Nunes apareceu falando dele. Ele apareceu falando de privatização da educação. São muitos recados. Ele já vem logo depois da eleição. E na própria eleição ele também dizendo, olha... Boulos associando com o PCC, já está ali, né, sem nenhuma prova. Então, ele vem, assim, se colocando na imprensa, na mídia, para estar o tempo inteiro nos holofotes também, né? Tentar, a leitura que a gente tenta fazer, será que ele vai já em 2026? Ou ele se guarda para 2030? Vai depender um pouco do que acontecer com o governo Lula também. Mas queria ouvir o professor Castro Rocha sobre isso. Vamos lá, então. Olha, em primeiro lugar, não deixar cair no esquecimento algo muito grave. O que o Tarcísio de Freitas, o governador, fez ao aparecer numa entrevista, enquanto governador do estado, com o número do candidato que ele apoiava, portanto fazendo propaganda, portanto já tendo uma atitude inadequada. O que ele fez de acusar, enquanto a eleição estava em pleno curso, um candidato adversário de ter ligações com o PCC sem ter provas, não é que seja grave, é crime. É crime eleitoral passível de inelegibilidade, é crime contra a honra. Código Penal brasileiro. Então o Tarcísio de Freitas entrou agora na seara dos criminosos. A anistia deverá ser também para ele. Caso contrário, se fosse, olha, Chico, Gabi, Rodrigo, se fosse um político de esquerda que tivesse feito o que o Tarcísio de Freitas realizou, a inelegibilidade seria certa. Ponto 1. Ponto 2. Eu vou aqui fazer uma proposta para a nossa reflexão. Vou dizer isso pela primeira vez. Vamos pensar juntos. O Tarcísio de Freitas é o projeto brasileiro de Nayib Bukele. Isto é o projeto de um neoliberalismo militarista, um neoliberalismo autoritário de recorte militarista. São Paulo hoje é o laboratório da militarização da escola pública, da militarização da sociedade, no modelo seguido por Nayib Bukele em El Salvador. A privatização das escolas, das 17 escolas, para serem construídas e passarem imediatamente à gestão da iniciativa privada, é um dos atos mais nefastos realizados num país que nunca teve um projeto educacional de longo prazo. E aqui, nenhum partido nunca teve um projeto educacional de longo prazo. O único político brasileiro que realmente tinha um compromisso de vida com a educação a longo prazo foi o Leonel de Moura Brizola. Infelizmente, nenhum partido brasileiro assumiu a educação como o eixo fundamental do possível desenvolvimento brasileiro e da criação de uma nação. É uma lástima dizê-lo, mas é preciso fazê-lo, porque só assim surgem figuras como Tarcísio de Freitas. E o Chico mencionou antes que uma das empresas que façam parte da concessionária que ganhou o leilão seja a mesma empresa que no município cuida dos cemitérios e que tem levado a reclamações absurdas, com erros, com cobranças excessivas, é uma das metáforas mais tristes da vida republicana brasileira. Uma empresa que cuida de quem não mais possui futuro, daqueles que começam a sua vida. É uma metáfora brutal, cruel, selvagem,
mas é um retrato acabado do Tarcísio de Freitas, esse projeto de Nayib Bukele brasileiro. Mas, Gabi, não é só o Tarcísio de Freitas. Veja, vamos rapidissimamente, que eu sei que o tempo é mais curto à noite. Veja, rapidissimamente. Olha como a extrema-direita está muito mais agressiva em relação à cultura e à educação do que no governo Bolsonaro. É porque eles perderam a eleição, Chico. Sim. Então, para eles, o Bolsonaro ganhou a batalha das urnas, mas perdeu a guerra dos livros. E todo o investimento da extrema-direita agora é na cultura e na educação. Veja, ano passado nós todos nos surpreendemos com a mobilização extrema feita pela direita brasileira para eleger membros para os conselhos tutelares. Vocês lembram? Sim. Primeiro passo. Segundo passo, Nicolas Ferreira, que mal consegue se expressar corretamente na língua portuguesa, candidatou-se e foi eleito presidente da Comissão de Educação. Quais são as duas figuras que coadjuvavam constantemente o Nicolas Ferreira na comissão? André Fernandes e Abílio Brunini. Abílio Brunini eleito prefeito em Cuiabá, André Fernandes quase eleito prefeito em Fortaleza. Não é só isso. A produtora de audiovisual Brasil Paralelo acabou de lançar uma série de documentários chamado Unitopia, a universidade pública como distopia. Por que isto? Qual é o objetivo? O objetivo é a verdadeira mina de ouro para as empresas privadas do Brasil. O objetivo é levar a privatização do ensino público brasileiro em todos os níveis. Agora, nós sabemos qual é o resultado usual da privatização no Brasil. Ou será que, de novo, Gabi, será que nós já esquecemos o que aconteceu no Amapá no ano passado com a crise da privatização da eletricidade? Será possível que os paulistanos já se esqueceram do que acontece semana sim, semana não com a Enel, a privatização da luz de São Paulo? Em breve acontecerá, infelizmente, problemas similares com a água em São Paulo. No Rio de Janeiro, a SEDAI foi privatizada, o dinheiro desapareceu, o serviço começa a piorar e o Estado tem crise fiscal mais uma vez. E o que dizer dos metrôs privatizados pelo Tarcísio de Freitas, que semana sim, semana não também causam problemas para a população? O ataque cerrado da extrema-direita à educação pública é a tentativa de promover uma privatização do ensino em todos os níveis. Agora, veja a gravidade disso. O único equipamento público presente de fato nos mais de 5 mil municípios brasileiros, apesar de todas as dificuldades, apesar das melhoras que são necessárias, mas, Gabi, só tem um equipamento público presente de verdade nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Chico, é a escola pública. Sem escola pública, nós jamais teremos uma nação. É que estas pessoas, Tarcísio Freitas e todos eles não sabem o que é uma nação. Só o que eles querem é um país bem-sucedido. 8ª economia do PIB, mas bem-sucedido para quem? Para eles e para seus amigos empresários, que sempre se beneficiam dessas privatizações. Nós precisamos denunciar com muito vigor. A educação pública é a última fronteira possível para um dia, talvez, ter uma nação. É impressionante isso. Quando a gente fala de aparelhos privados de hegemonia, né, que o Gramsci falava lá no começo do século XX, era isso, né? Onde tem disputa. É na igreja, é na imprensa, é na escola. Continua sendo, só que hoje não é imprensa, é aqui. A imprensa é a internet, a imprensa é a televisão e tal. Mas e onde que a direita está mais atrasada no debate? É na escola. Na igreja eles são fortes, na imprensa eles são fortes, ou nas redes sociais, na escola eles estão atrasados. Então é o ataque frontal à escola, por cima e por baixo, né, Gabi, que eu dizia? Por cima oferecendo negócio para os grandes empresários, por baixo oferecendo esta guerra cultural para que você possa avançar sobre os alunos no equipamento, como disse o professor, que ocupa os 5 mil municípios brasileiros. Então é algo muito forte para a gente observar realmente. E muito bem planejado. O plano do Tarcísio é muito... É no papel, ponto a ponto. Ele começa com o quê? Ele começa saindo do plano nacional do livro didático do governo federal. Então, o que é que ele diz para o governo federal? Não quero os livros que vêm de Brasília. Eu vou montar aqui em São Paulo a minha ideia de pedagogia, a minha ideia didática, os livros são daqui. Para começar, não são livros, é um material vendido pelas empresas ligadas ao secretário de Educação, privatizando já o material didático. E
privatizando mais ainda o conteúdo. O conteúdo não é o conteúdo público federal, é o conteúdo de São Paulo, é o conteúdo do Palácio dos Bandeirantes, é o conteúdo da extrema-direita. Então, é muito grave o que acontece aqui com a educação em São Paulo. É isso mesmo, Gabi. E, Chico, por que eles atacam o ICL e por que eles atacam a universidade pública? Porque nós somos o local onde se produz conhecimento crítico. É na universidade pública, é no ICL que nós criamos pequenos édipos para decifrar as fins da extrema-direita. Por isso, Chico, eles querem acabar conosco, mas não vão conseguir. Nós vamos vencer. Boa, Obrigada, professor. Professor Castro Rocha, que importante te ouvir. Obrigada pela sua fala. A gente se vê em breve, espero, professor. Muito bom. Boa noite, professor. Até mais. Sempre bom conversar com o professor Castro Rocha. Tem novidades aqui, Rodrigo? A gente falava mais cedo a respeito do apoio, né, de uma parte do apoio do PT a Hugo Mota como um sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara. A gente tem algumas reportagens, destaque aí para a reportagem do Kleber Lourenço na Fórum. Deputados petistas devem anunciar apoio a Hugo Mota depois de uma promessa de não pautar anistias dos golpistas do 8 de janeiro e se comprometer com a governabilidade. E antes, pelo que diz o Kleber Lourenço, essa bancada petista estava dividida, agora se mostra favorável a Hugo Mota. Também saiu reportagem no próprio Valor Econômico, dizendo que o presidente Lula deu aval para o PT anunciar apoio a Hugo Mota para a presidência da Câmara, e também no painel, na Folha de São Paulo, a bancada decidindo apoiar Hugo Mota. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas o anúncio deve ser ainda nessa quarta-feira, de acordo com o painel da Folha. Tem a ver com essa negociação, ele não pautaria a anistia. Então, Arthur Lira joga para essa comissão, demora 40 sessões, vem o ano que vem, em fevereiro, março, já mudou a pauta. Ele tenta segurar, dá uma enganada ali nos bolsonaristas e tal, e vai tocando, empurrando com a barriga até fevereiro. Até o Bolsonaro ser condenado pelo Supremo, que a gente espera que aconteça. Sem anistia. Sem anistia. Isso. Sem anistia, pelo amor de Deus. Tem que ver se dá para confiar no Hugo Mota também. Eu acho que é meio perigoso. Mas o Antônio Brito lá, também não descartaria a anistia, então... Importante, Chico. Vamos seguir aqui e virar a página para a Venezuela? Por favor. Vamos nessa, porque também é importante, né? Tem uma crise aí entre o governo brasileiro e o governo de Nicolás Maduro, que foi agravada hoje. O Brasil foi, assim, um país que vetou, né, a entrada da Venezuela nos BRICS, na reunião dos BRICS. E o Maduro agora decidiu convocar o embaixador em Brasília, que é o Manuel Vadel, de volta para Caracas. Olha só, então... esse gesto que você está vendo aí na tela, ele não é um rompimento, só que ele está sendo interpretado nas relações internacionais como uma demonstração de repúdio. Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, que é o Ivan Gil, disse sobre o assessor, né, especial de Lula, Celso Amorim, o seguinte, abre aspas, Celso Amorim comporta-se mais como um mensageiro do imperialismo norte-americano, se dedicou de maneira impertinente a emitir juízos de valor sobre processos que só dizem respeito aos venezuelanos e às venezuelanas e às suas instituições democráticas, fecha aspas. Ele está falando aí sobre o Brasil não ter declarado, né, o reconhecimento às eleições venezuelanas. E ele disse também que a Venezuela vai tomar as medidas que julgar necessárias para combater a postura brasileira que barrou a entrada da Venezuela lá na reunião dos BRICS, que eu comentei, né? Outros países entraram agora nos BRICS entraram como observadores. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. É uma ampliação dos BRICS, né? É uma ampliação dos BRICS, exatamente. E a Venezuela entraria, não só a Venezuela, também a Nicarágua, né? Entraria. Mas principalmente a Venezuela foi barrada, enquanto o Brasil deu aval para que Bolívia e Cuba, entre outros, entrassem. E Venezuela não. Né? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista desse gesto, a Venezuela, quando você chama um embaixador de volta, é o último passo antes de romper relações. É grave. É muito grave. A Venezuela chamar o embaixador de volta, né? E o que pesou aí foi não tanto a posição do Brasil no episódio das urnas, das atas, da eleição, e muito mais o fato do Brasil ter vetado a entrada da Venezuela nos BRICS, porque isso, do ponto de vista estratégico para o Nicolás Maduro, é sobrevivência. Está dentro dos BRICS, né? E tinha o convite da Rússia e, por causa do Brasil, a Venezuela não pôde entrar. Então, aí pesou muito
e aí eles fazem esse gesto de chamar o embaixador de volta e fazer críticas diretas ao Celso Amorim, ou seja, a antessala do Lula. Né? É a antessala do Lula. O que mantinha uma relação muito boa durante muito tempo, né? Com a Venezuela. O Celso Amorim é quem vai durante a eleição, é quem tinha uma relação longa com todo o regime da Venezuela e agora está nessa enrascada aí. E também, já que a gente citou Cuba, né, em relação aos BRICS, a Assembleia Geral da ONU aprovou hoje, é muito importante essa notícia. Muito importante. Porque foi imensa maioria uma nova resolução contra o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. 187 votos pela derrubada do embargo, né, dessa medida, e 2 contrários. E aí eu deixo para vocês adivinharem. Quais são os 2? Vou dizer quais são eles, são os Estados Unidos e Israel, que votaram contra. A gente teve uma abstenção também, né? Mas foram 187 países contra o embargo. O da Moldávia foi a abstenção. 32ª vez que uma resolução contra o embargo é aprovada, gente, nas Nações Unidas. Então, ontem na ONU, o ministro, inclusive, das Relações Exteriores aqui do Brasil, o Mauro Vieira, fez um apelo para que os Estados Unidos encerrem de vez esse embargo. Ele disse o seguinte: instamos os Estados Unidos a reconsiderarem a sua política sobre Cuba, eliminar as sanções, retirar Cuba da lista dos estados patrocinadores do terrorismo e fomentar um diálogo construtivo baseado no respeito mútuo e na não interferência, foi o que disse o ministro das Relações Exteriores do Brasil lá no discurso da ONU. Também a gente entrevistou aqui no ICL Notícias, no nosso site, iclnoticias.com.br, o cônsul-geral de Cuba, o Benigno Pérez, que condenou, claro, a ampliação desse embargo durante o governo Donald Trump, porque Cuba, durante o governo Trump, passou a integrar a lista de países patrocinadores do terrorismo, que foi o que citou o Mauro Vieira. E o Benigno Pérez também falou que Cuba vai continuar procurando alternativas econômicas se os Estados Unidos mantiverem esse embargo, né? Então, nessa entrevista para o nosso portal, o ICL, a nossa reportagem perguntou o que pode acontecer com Cuba se o bloqueio dos Estados Unidos for mantido. E aí o Benigno Pérez disse: Cuba sofre há mais de 62 anos com esse bloqueio, o povo cubano não vai se render aos ditames de Washington. Continuaremos denunciando os foros internacionais, em todos os foros internacionais, essa guerra econômica e, paralelamente, buscando opções. E ele até cita, né, como a que recentemente se abriu com a entrada nos BRICS, o Rodrigo citou agora, para resolver os nossos problemas e avançar o nosso desenvolvimento. Ou seja, é praticamente um consenso mundial que o embargo precisa acabar. Sim, com a exceção de Estados Unidos, Israel. Aliás, quando os Estados Unidos coloca... Até a Hungria, Rodrigo. Até a Hungria da extrema-direita está pedindo para acabar com isso. Quando os Estados Unidos põem Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, eu pergunto, Israel é o quê? Ao fazer o que faz lá na Palestina. Não é patrocinador de terrorismo? É um Estado que não é que patrocina, pratica terrorismo contra a população civil. Praticado diariamente. Então, fica muito difícil fazer a defesa desse embargo. Os Estados Unidos, um poder imperial, quando você estuda na escola, assim, o que é imperialismo, hein? Nós estamos assistindo ao vivo. Sim. É isso. O mundo inteiro diz, parem com o embargo. E os Estados Unidos diz, faremos o embargo porque podemos, porque temos o poder para fazer. Aula prática de imperialismo. Não precisa ler o Lenin. Cuba viveu um breve sonho na promessa do Obama, né? Sim. Que chega, visita Cuba. Aliás, visita na mesma semana que estavam lá os Rolling Stones. Foi uma semana nobre assim, de Cuba, sonhando com novos tempos. Ficou só na promessa. Veio de novo o imperialismo e carimba o bloqueio e nada feito. E eu queria... Não, eu sei que você vai lembrar aqui do documentário, que é importantíssimo. Porque o Chico falou em aula prática sobre imperialismo, é uma aula prática, né? Vamos lá. Sim. Para entender o bloqueio. Porque o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, foi um dos nossos entrevistados. O Eduardo Moreira conversou com ele e a gente tem um trecho dessa entrevista que está no filme, no nosso documentário Vai para Cuba, Eduardo, e a gente vai retransmitir aqui. Vamos assistir. Vamos lá. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Vamos a jugar, vamos en un juego limpio, a ver cómo tocamos. Porque si en estos años hemos logrado toda esa capacidad de creatividad, de formación de recursos humanos, ese enorme potencial humano, en 65 años de la revolución hemos formado más de 1,5 millones de profesionales. Porque todas las familias, sin distinción,
tienen acceso a la educación superior de manera gratuita. Tenemos miles de doctores, miles de máster. Nosotros, por vía directa e indirecta, le hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos que tenemos toda la voluntad para tener un diálogo civilizado, como el que pueden tener ellos con otros países que consideran sus enemigos, un diálogo donde las diferencias ideológicas van a estar, pero de manera civilizada podemos hablar en las cosas, sin condicionamiento, sin prepotencia, sin estar pidiéndonos a Cuba con algo a cambio para poder establecer ese diálogo. Hoy hay muchas cosas que se le privan, de la misma manera que el bloqueo afecta al pueblo cubano, el bloqueo también afecta al pueblo norteamericano. Son muchas las personas que quieren hacer negocios con Cuba y nosotros tenemos una enorme confianza en algo que Fidel nos enseñou, de que um mundo melhor é possível, mas lo temos que fazer possível. Só lembrando, viu, Rodrigo, para quem ainda não assistiu, pode assistir o documentário, o filme completo, se tornando um membro do ICL, acessando icl.com.br. Importante que cada vez mais membros para o icl.com.br. Você, fazendo isso, você ajuda, né, a ampliar ainda mais a voz do ICL, os cursos e também aqui o ICL Notícias. Muito bem, só porque a gente estava falando aqui do embargo, só lembrando que o Milei também reagiu à história do embargo de Cuba, porque a Argentina, né, se posicionou a favor de Cuba na votação. E aí o Milei foi lá e demitiu a ministra das Relações Exteriores. Demitiu a ministra? Diana Mondino. Caramba, mas não combina, não conversa antes? Não. Porque o Itamaraty aqui, quando vai para qualquer missão, passa a bola para dizer o que vai acontecer para o presidente, né? Que bagunça. Ele não estava sabendo de nada? É uma bagunça, né? Uma bagunça completa. Sensata a diplomata que votou a favor de Cuba. Impressionante isso, Gabi. E a gente falava na abertura do programa, mudando um pouco de assunto, mas para não deixar de trazer essa informação, porque está completamente caótica a situação lá em Valência, na Espanha. A gente falou sobre isso na abertura, Rodrigo citou a inundação que está acontecendo, a maior em 3 décadas, gente. Olha as imagens que a gente está passando aqui na tela, 95 pessoas mortas e muitos desaparecidos também. Olha, a cidade está embaixo d'água, está debaixo d'água mesmo, segundo as imagens que a gente vê aqui. Foi na região leste ali de Valência. Eu queria dizer que não é, a gente fala Valência, não é só na cidade, porque a Valência é a cidade e a região ali, né? A comunidade valenciana. Sim. Tem outras cidades ali próximas, Albacete região e outras. Região leste mesmo, né? Exatamente. Então, rios transbordaram, carros boiaram. Quantos mortos? Mais de 90? É 95. Isso? 95. Está sendo considerada a maior tragédia ambiental da história ali. Então, é mais um sinal de que as coisas realmente mudaram, o clima. Lembra muito o que aconteceu em Porto Alegre. Essa imagem aérea aí da cidade toda, né, com essa água barrenta, cara do Porto Alegre. Olha isso, gente. Os carros todos arrastados e acumulados ali do lado de um prédio. Porque a água arrastou, né? A força das águas é tão grande que arrastou os carros, assim. Tem umas ruas que estão mais estreitas. Olha essa, Gabi. Romperam. Olha essa, para quem está nos ouvindo. Essa imagem que eu estava pensando. Essa imagem é impressionante. Quem puder olhar aí na tela nesse momento, os carros se acumularam como se fosse de brinquedo. A água arrastou tudo para esse ponto, que provavelmente é um ponto mais baixo da cidade, né? Se acumularam. Terceira maior cidade da Espanha, e a chuva começou lá na terça-feira, portanto ontem, e a situação que a gente já vê é essa. 24 agora, horas. Então, depois de Madrid e Barcelona, é a principal cidade da Espanha, a terceira cidade. É algo gravíssimo. O país inteiro está mobilizado, e a Europa, eu estava vendo que a União Europeia está mobilizando aí fundos, ajuda, para ver se pode oferecer algum tipo de auxílio para Barcelona. Olha isso, olha esta cena, os carros empilhados. Parece um Tetris, né? Parece, um negócio surreal. Imagem para negacionista, nenhum vir com historinha, que não tem crise climática, vocês estão inventando. Isso foi uma frente fria. Pelo amor de Deus. Surreal, gente. Bom, a gente está chegando aqui ao final, eu quero lembrar todo mundo para assistir o documentário sobre o Pepe Mujica, estreia que vai ter amanhã aqui no ICL. Conversas com o Pepe Mujica, vai chegar aqui no ICL com exclusividade. Você já conhece provavelmente a história dele como presidente do Uruguai, mas agora a gente traz com exclusividade conversas, histórias, bastidores de como vive o Pepe Mujica, e você pode acompanhar. No nosso trailer aqui a gente traz uma pílula do que você vai assistir amanhã. Vamos assistir. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es lógica porque no se le puede decir no a la vida.
Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidade? Muito bem, então você pode acompanhar a conversa também. A gente vai transmitir pela primeira vez o documentário, a estreia. Você pode acompanhar a conversa do Fabian Restivo, que é o diretor do documentário, sobre tudo que ele conversou nesses dias que ele passou junto com Pepe Mujica. Também ele vai lançar um livro sobre esse assunto, em português primeiro, né, Rodrigo? Sim. E a gente vai amanhã acompanhar esse documentário a partir das 8 horas da noite. Portanto, entra lá em icl2.com.br para garantir o seu ingresso. Vamos nessa, pessoal? Agora a gente vai com provocação histórica, hein? Aí Temos sim. provocação histórica, o Lindener Pareto vai conversar com o Paulo Gerbaldo. Paulo Gerbaldo. O tema é o estado de caos, capitalismo e catástrofe. A partir de agora, você acompanha. Casou completamente Com o que a gente estava falando. climática. Totalmente, né? Estado Não de foi caos. combinado, viu, gente? Não foi combinado. Estado permanente de caos. Privatiza escola, né? Nega a mudança climática. Nega a mudança Não, o climática. Tarcísio que vetou o ensino de crise climática nas escolas de São Paulo. Eu esqueci Perfeito. isso no pacote de Fundamental, desgraça que ele está trazendo para a educação de São Paulo. Então vale a pena acompanhar agora o Provocação Histórico com o Lindener Pareto. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, Chico, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Até amanhã. Isso aí. É amanhã, turma, o nosso encontro para assistir o lançamento mundial do filme Conversas com Pepe Mujica, que é baseado aqui nessa obra linda do Fabian Restivo. Acabou de ser lançado esse livro. O documentário vai ser lançado amanhã, 8 horas da noite, uma exibição única, aberta para todo mundo. Um abraço e até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso, que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.